Olá, tudo bem? Estamos de volta para mais uma aula de departamento pessoal e a aula de hoje nós vamos falar de descontos. Bem, falando de descontos, nós vamos começar lá. Descontos refere-se a todos os valores debitados por lei, como adiantamento de salário, faltas, atrasos, DSR, INSS, RRF, contribuição sindical, pensão alimentícia, entre outras coisas. Faltas, atrasos e saídas antecipadas injustificadas corresponde ao desconto em folha de pagamento do funcionário referente ao período que o mesmo esteve ausente da empresa. Os dias correspondentes às faltas serão computados para efeito de férias e 13º e deverão ser lançados em dias. Já os atrasos e saídas antecipadas deverão ser lançados em horas e não serão computados para efeitos de férias e 13º. Em se tratando de funcionários horistas, além dos dias de faltas injustificadas, horas dos atrasos e saídas antecipadas, devemos efetuar também o desconto do DSR correspondente à semana da falta ou atraso, conforme precetua a Lei 605 de 49. Desconto do DSR não serão computados para efeito de férias e 13º salário. Desconto de faltas empregados, mensalistas, horistas e comissionado. Mensalista. Imaginando que um funcionário tenha uma remuneração de 660 reais por mês, teremos o seguinte: faltas seria igual ao salário dia vezes as quantidades de faltas. Atrasos e saídas seria igual a salário hora vezes a quantidade de horas. Ou seja, salário dia seria dele 660 dividido por 30. Então você tem R$ 22 por dia. Quantidade de faltas, 2. Então seria lá 660 dividido 220 é igual a 3. Seria o salário hora. E a quantidade de horas e atrasos antecipados igual a 5 horas. Então nós temos lá, para o salário, dia seria 22 vezes 2, que daria R$ 44, duas faltas. Já para o caso de horistas, seria 3 vezes 5, que é igual a R$ 15. Já no caso do horista, imaginando que o funcionário tenha uma remuneração de R$ 3 por hora, teremos o seguinte: seu salário hora é igual a 3, quantidade de faltas igual a 2 dias. O salário dia dele seria igual a 3 vezes 7,33, que é igual a R$ 22 por dia. Quantidade de atrasos e saídas antecipadas é igual a 5 horas. Então, ele tem lá faltas 22, que seria o salário dia, vezes 2 faltas, é igual a R$ 44. Já os seus atrasos seriam 3 vezes 5, que dá 15. No cálculo das faltas, atrasos e saídas antecipadas, não exige diferença entre mensalista, comissionado e horista. A grande diferença está no desconto das faltas DSRs da semana. Neste caso, teremos que verificar se as faltas e atrasos foram na mesma semana ou em semanas diferentes, e quantos domingos e feriados existem na semana e da falta ou atraso. O desconto DSR não poderá ser lançado juntamente com as faltas normais. Logo, deve-se utilizar eventos distintos. Exemplo: 2 faltas na mesma semana, com apenas um DSR na mesma semana, usando os mesmos valores de salário dia, teremos. Faltas por DSR seria salário dia vezes uma falta é igual a R$ 22. Importante: ao apontar o ponto, o profissional de departamento pessoal deverá observar as faltas injustificadas e comunicar ao seu superior ou encarregado da seção
do funcionário para que seja tornada, né, a devida providência, como advertência, suspensão, entre outras, como julgarem necessário. Contribuição sindical. Tá? A contribuição sindical ela tem sofrido algumas alterações, tá? Mas vamos pelo seu preceito fundamental. Tá? A contribuição sindical é compulsória, ou seja, aqui fala-se que é obrigatória, hoje não mais, e deve ser recolhida anualmente de uma só vez por todos aqueles que participarem de uma determinada categoria econômica profissional. Isto é, regulamentado pela CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, no artigo 578. A contribuição sindical corresponde ao desconto de um dia, né, sobre a remuneração do ano. Ocorrendo a admissão do funcionário após o mês de março, o departamento pessoal deverá observar na carteira profissional se a empresa anterior já efetuou esse desconto. Caso a resposta seja negativa, a empresa deverá proceder com o desconto, tá, no mês subsequente à admissão do funcionário. Já os profissionais pertencentes a conselhos regionais podem efetuar o recolhimento direto ao conselho. Neste caso, para que o mesmo não sofra o desconto em folha, deverá apresentar ao departamento pessoal cópia da guia autenticada pelo banco, documento este que deverá ser arquivado lá no prontuário do funcionário. Vale transporte. Bem, gente, o Vale Transporte, para aqueles funcionários que optam, né, pela utilização do Vale Transporte, a empresa ela pode descontar até 6% do salário do funcionário, tá? Aqui é do salário do funcionário, não tem nada a ver com salário mínimo, tá? Desde que esse valor não supere, tá, o valor que vai ser pago em Vale Transporte para aquele funcionário. Olha um exemplo aqui, ó. O Vale Transporte entregue ao funcionário foi de R$ 74,00. O salário dele seria de R$ 500,00. Então, 6% de 500 dá nada mais nada menos do que R$ 30,00. Então, o desconto de Vale Transporte vai ser R$ 30,00. Já, vamos lá, pegando um segundo exemplo, o Vale Transporte de R$ 74,00, o salário do funcionário seria R$ 2.000. Se eu pegar 6% de R$ 2.000, dá R$ 120,00. Então, ou seja, eu não posso descontar 120 dele, sendo que foi entregue apenas 74. Então, o meu desconto vai ser R$ 74,00. Agora, vamos falar do INSS, tá? O INSS, que seria a nossa previdência, tá? Ela tem uma tabela de contribuição previdenciária, tá? Tanto é que o INSS significa Instituto Nacional de Seguridade Social, tá? Então, por todo empregado deve ser recolhido esse valor, inclusive os domésticos, tá? Os percentuais variam conforme o salário e contribuição, limitando a um teto máximo, tá? Aqui nós temos nessa nossa tabela duas divisões, porque esse ano ela teve uma alteração, tá? A primeira parte, que era dividida em apenas 3 percentuais, né? Onde temos lá o percentual de 8, 9 e 11, durou até o dia 29/2 desse ano. Agora, para nós, o que vale é a segunda tabela, tá? A tabela que vai de 1/3 até 31/12, tá? Onde nós temos agora 4 alíquotas, né? Ou seja, nós temos agora cálculos diferentes, tá? E aqui nessa tabela, se você observar, prestando atenção, nós temos lá, para quem recebe um salário até R$ 1.039, a alíquota do INSS é 7,50%. Para quem tem seu salário de R$ 1.039, né, até R$ 2.089,60, 9%. Para quem tem o salário de R$ 2.089,61 até R$ 3.134,40, 12%. E para quem tem o salário de R$ 3.134,41 até R$ 6.101,06, 14%.
Agora vamos falar também de imposto de renda retido na fonte, tá? O imposto de renda é a tributação devida sobre os rendimentos do trabalho assalariado, tais como salários, horas extras, adicionais e outras receitas admitidas em lei pela Receita Federal. Para cálculo do imposto de renda, é importante verificar as verbas que sofrem incidências além das mencionadas. Podemos verificar outras verbas na Instrução Normativa SRF, número 15, de 6 de fevereiro de 2001. Uma observação: o desconto do imposto de renda será efetuado na fonte por ocasião de cada pagamento, exceto na hipótese de pagamento integral do adiantamento e do salário dentro do próprio mês, hipótese em que o desconto será efetuado sobre o total dos rendimentos pagos no mês, tá? Então aqui nós temos a tabela do Imposto de Renda 2020, tá? Então nós temos a base de cálculo que, para quem recebe até R$ 1.903,98, está com uma alíquota zero e tem uma parcela a deduzir zero, tá? Para quem tem o salário de R$ 1.903,99 até R$ 2.826,65, já tem uma alíquota de 7,5% e uma parcela a deduzir de R$ 142,80. Para quem tem o salário de R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05, tem uma alíquota de 15% e uma parcela a deduzir de R$ 354,80. Já para quem tem o salário de R$ 3.351,06 a R$ 4.664,68, já tem 22,5% e uma parcela de R$ 636,13, tá? Agora, quem recebe acima de R$ 4.664,69 já tem uma alíquota de 27,5% e uma parcela de R$ 869,36, tá? E agora aqui nós temos um caso, que é a parcela por dependente. Para quem tem filhos, dependentes, aqui, naquele caso lá, quem tem filhos até 24 anos, que ainda cursa, faculdade, esses são dependentes para o imposto de renda. Então, nós temos uma parcela a deduzir por cada dependente, tá? De R$ 189,59, tá? Então, cada dependente tem essa parcela a deduzir. Mais à frente, nós vamos fazer alguns exercícios onde vocês vão entender como funciona esses dados da tabela. Então, devemos observar com atenção. Para calcular o imposto de renda de férias, deve-se considerar apenas os eventos relativos a férias. Para se calcular o imposto de renda de 13º salário, deve-se considerar apenas os eventos do 13º. E para calcular o imposto de renda de salário, deve-se considerar apenas os eventos relativos a salário, tá? Então aqui nós vamos tratar somente como se fosse o regime de competência, tá? Que é aquele que você tem inclusive o adiantamento de salário. Vamos para o primeiro exercício, tá? Esse daqui nós vamos rever um pouquinho, inclusive, que foi visto na aula passada, tá? Então vamos lá. Samuel é funcionário em uma metalúrgica com salário mensal no valor de R$ 2.500. Durante este mês, teve 2 faltas, sendo uma no dia 5 e outra no dia 17. Qual será o desconto de Samuel e o respectivo DSR, sendo que o mês tem 25 dias úteis e 5 sendo domingos e feriados? Olha só que interessante, tá? Então, aqui nós temos que pensar algumas coisas, tá? Então, nós temos lá o salário do Samuel, nós temos a quantidade de faltas, tá? E aqui, olha só que interessante, uma falta foi no dia 5 e a outra lá no dia 17. Então, as faltas foram na mesma semana? Não, tá? Então, isso daí já serve para calcular o DSR. Se são em semanas... se for na mesma semana, o DSR é o único a ser descontado. Agora, como são em semanas distintas, já serão 2 DSRs, né?
E aqui, ó, nós temos também a outra informação que o nosso mês ele tem 25 dias úteis e 5 sendo domingos e feriados. Agora vamos pensar como a gente vai fazer esse exercício? Vamos lá. Nós temos aqui, para achar primeiro, né, o cálculo dessas faltas, aí nós temos que saber quanto que Samuel recebe por dia. Então, o salário dia seria pegar os R$ 2.500 dele e dividir por 30. Então, nós temos lá que o salário dia dele é de R$ 83,33. Como ele faltou 2 dias, nós sabemos que as faltas dele vai ser 83,83 vezes 2. Então, ele 2 faltas equivalente a 166,66. Tá? Agora aqui, ó, o DSR, como que a gente vai descontar esse DSR dele aqui, ó? O DSR, nós sabemos que cada DSR, né, cada dia, né, o seu DSR seria lá 83,33 dividido pelos 25 dias úteis vezes os 5 dias, que seriam os domingos e feriados. Então, nós temos lá um DSR de 16,66. Porém, se fosse na mesma semana, nós iríamos descontar somente 16,66. Mas como ele teve faltas em 2 dias, né? 2 semanas distintas, um no dia 5 e lá no dia 17, então são 2 DSRs, tá? Então, ele tem um desconto de DSR de 33,33. Um outro exercício aqui nós temos, ó. Letícia tem uma remuneração mensal de R$ 1.300 e fez 18 horas extras no mês a 50%. Quais serão os vencimentos de Letícia com os respectivos DSRs, sendo que um mês tem 26 dias úteis e sendo 4 domingos e feriados? E aí, será que a gente consegue fazer isso aqui? Bem, primeira coisa que a gente tem que fazer, olha lá, é achar o salário hora da Letícia. Tá? Quando a gente não coloca as horas que esse funcionário trabalha, nós já sabemos automaticamente que são 220 horas. Tá? Se eu tivesse colocado as horas ali, a gente vai descontar pelas horas. Descontar não, vai achar as horas, né? O valor da hora dela pelas horas que ela fez no mês. Nesse caso, como não tem, então a gente faz o cálculo por 220. Então lá, R$ 1.300 dividido por 220, nós temos R$ 5,91. Então, esse é o valor que a Letícia recebe por hora. Então, agora para a gente calcular a hora extra 50% dela, nós pegamos os R$ 5,91 e multiplicamos por 1,5, tá? 1,5 é você pegar o inteiro, que é o 5,91, mais os 50%, tá? Então, dá 7,09. Então, cada hora dela 50%, ela recebe 7,09. Porém, quantas horas Letícia fez? Ela fez 18 horas, tá? Então, nós pegamos lá esse 7,09 e multiplicamos pelas 18 horas que ela fez, dando R$ 127,64. Muito bem, nós já temos lá o quanto ela vai receber pelas horas extras, né? Porém, ela também tem direito ao DSR sobre essas horas. Lembra que eu falei que o DSR é o seu descanso semanal remunerado? Eu estou trabalhando a mais, então eu tenho que receber proporcional ao meu descanso também semanal. Então, para fazer esse cálculo, nós vamos pegar lá o total que ela vai receber de hora extra, que é o 127,64. Vamos dividir pelos dias úteis, que nós colocamos lá, que são 26 dias úteis, e multiplicar pelos domingos e feriados. Então, nós temos lá, ó, 127 vezes 127,64 dividido por 26 é igual a 4,91. Vezes os 4, nós temos 19,63. Então, aí nós já temos, ó, uma ideia de como que vai ser a remuneração da Letícia. É claro que aí o exercício está incompleto, tá? Mas é só para a gente aprender a fazer esses cálculos de hora extra e o DSR sobre hora extra.
terceiro exercício, olha só. Ricardo tem seu salário hora em R$ 6,55 e trabalhou 197 horas no mês. Aí eu coloquei já as horas que ele trabalhou no mês. E ele tem vale transporte. Qual a remuneração de Ricardo descontando o seu INSS? Olha só que legal. Então aqui eu já tenho que o salário mensal dele vai ser igual a R$ 6,55 que ele recebe por hora vezes as 197 horas que ele fez no mês. Então ele recebe R$ 1.290,35 por mês. Ele tem vale transporte. O vale transporte são 6% do seu salário, né? Então nós temos lá 1.290,35 vezes os 6%, tá? Que é igual a 77,42. Já o INSS do Ricardo, ele fica assim, ó. 1.290,35 vezes o 9%. Por que 9%? A gente vai ter que voltar lá na tabelinha para vocês entenderem por que 9%. Vamos voltar lá rapidamente, ó. Aqui, ó. Porque não é 1.290, se você olhar, ele está lá na segunda linha, tá vendo? De 1.039 até 2.089, então seria os 9%. Então tá lá, que dá 116,13. Então agora para a gente ver como que fica isso daí, né? Qual a remuneração do Ricardo, olha só que legal. Nós temos lá, ó, o seu salário base, que são 197 horas, 1.290,35. O seu INSS são 9% das 116,13. O vale transporte, né, deu 77,42. Então os totais, né, do vencimento dele é 1.290,35 e os totais do desconto 193,55. Fazendo a subtração, o valor líquido, né, que o Ricardo vai receber é de R$ 1.096,80. Agora aqui um outro exemplo, ó. Sabrina é gerente e possui um salário de R$ 3.200. Possui um filho de 18 anos, dependente da sua renda. Olha só que legal. Lembra lá que eu falei que tem o dependente do imposto de renda? Então, qual a remuneração da Sabrina? Descontando o seu INSS e IR. Então, olha só como que legal isso aqui, ó. Para a gente saber, nós temos o salário base dela, que é de R$ 3.200. A primeira coisa que a gente tem que fazer antes do imposto de renda é achar o valor do seu INSS. Então, olha só. Ela tem 3.200. 3.200 lá pela tabela, ela gira em 14%. Então, se eu pegar 14% de 3.200, dá R$ 448. Aí agora o que eu faço? Olha só, para eu calcular esse imposto de renda, primeira coisa, eu pego o meu salário base, vou subtrair o meu INSS. Subtrair o INSS, agora eu vou subtrair o meu dependente, olha só. Como a Sabrina tem só um dependente, então é só 189,59. Se ela tivesse 2 dependentes, seria o dobro, e assim por diante. Então, fazendo essa conta, eu tenho lá um valor de R$ 2.556,41, tá? Aí agora, como que eu vou fazer para achar o cálculo lá do imposto de renda? Né? Eu já tenho ali a minha base do imposto de renda, que é R$ 2.562,41. Esse R$ 2.562,41, eu estou vendo que está lá na primeira linha, de 7,5%. Vamos voltar lá na tabela também, vamos lá. Chegando na tabela do imposto de renda, tá aqui, ó. Tá vendo? De 1903,99 até 2.826, 7,5%. E olha lá, tem uma parcela a deduzir de 142,80. Então vamos voltar lá novamente no exercício. Aqui, ó. Então lá, como é 2.562,41, então tá 7,5. Então é 0,75. Aí, ó, esse valor eu vou ter aquela parcela a deduzir, que é de R$ 142,80. Então, lá, como que fica o meu imposto de renda? Seria
192,18, que é 2.562,41 vezes 0,75, menos a minha parcela a deduzir, que eu tenho lá um resultado de R$ 49,38. Esse vai ser o valor do imposto de renda da Sabrina. Agora, como que vai ficar a remuneração dela? Como que fica montado? Como que ela vai receber o salário dela? Olha só. Aqui, ó. O salário base dela de 220 horas é R$ 3.200. O INSS dela chegou nos 14%, que deu R$ 448. O seu imposto de renda nós calculamos lá que deu R$ 49,38. Então aqui, pelos totais, nós temos os vencimentos de 3.200 e os descontos de 497,38. E olha só como que fica o líquido. Quanto que Sabrina vai receber? Ela vai receber R$ 2.702,62. Viu só que interessante? Legal, né? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje, onde nós aprendemos um pouquinho sobre os vencimentos, né? Os vencimentos não, sobre os descontos da nossa folha de pagamento, tá? A aula que vem nós vamos falar já da parte de férias, 13º, tá? E também nós vamos falar já de alguns outros itens que são colocados na folha, como fundo de garantia, tá? Para a gente poder aprender a fazer uma folha quase que completa, tá? Aí nós vamos falar também dos documentos que a gente utiliza para fazer esses recolhimentos do fundo de garantia, o documento que a gente usa para fazer recolhimento do INSS, tá? E assim por diante. Então, espero vocês na próxima aula e boa sorte!